Beleza, escreveu. Escrevi. Nossa, escreveu um livro. Agora ferrou. Ferrou. Porque e aí, escrevi, tá na máquina, tá no computador, aí tem um outro processo. Pois é. No caso, eu escrevi em 9 meses, foi meu bebezinho o livro. E aí eu escrevi nesses 9 Nasceu. 9 meses o livro. Nasceu. E aí o que acabou acontecendo? Depois que eu escrevi, eu falei assim, legal, eu quero publicar o livro, porque todo Sim, mundo quer essa história, né? Aí eu pensei assim, o que eu vou ter que fazer agora? Aí lá vai a pesquisa de novo, pra você descobrir o que é uma editora, quais as editoras que existem, o tipo de editora. Sim. Acabei sendo enganada, porque eu fui numa editora aqui de Campinas, que me falaram que meu livro era esotérico, porque falava de bruxo. Falei, nossa, mas o livro é uma história, assim, a editora esotérica publica só, tipo, dados, não uma história mesmo. Aí eu falei assim, já que o especialista falou que é esotérico, vamos procurar, né? Vamos procurar uma escritora esotérica. Pois é. Aí eu fui nas editoras esotéricas, depois de 8 meses, que eles demoram muito tempo pra te responder, depois de 8 meses, veio todas falando a mesma coisa. Seu livro é muito bom, pode ter um bom marketing, só que nossa editora é esotérica, não tem como. Seu livro é você falou, alguém me fala direito o que está acontecendo, porque eu já não estou entendendo mais nada, cada um fala uma coisa. Eu fiquei acabada, né? Eu falei, como assim? Não, aí voltou a lembrar do cachorrinho. Pois é! O cachorro lá atrás! E é engraçado até que, por exemplo, na hora que eu escrevi, a minha personagem, que é a Melanie Anne, ela foi batizada até pela cachorrinha. Minha cachorrinha chamava Mel e eu coloquei a personagem. Entendi. E aí o que acabou acontecendo? Eu fui atrás, depois em 2006 eu comecei a trabalhar em livraria, trabalhei na Pergaminho aqui no centro de Campinas e comecei assim ver realmente o que era uma Bienal, o que era uma editora. E através disso eu falei assim, poxa, agora eu vou na editora certa. E comecei a pesquisar editoras de ficção. Porque Que aí, por exemplo, o meu livro, como fala de algo mágico, é um livro de ficção. Porque se ele falasse do dia a dia, por exemplo, brigar com o pai ou namorado, aí é um livro de não ficção. O meu não, ele, por exemplo, eu posso estar falando de um namorado, mas meu namorado é um bruxo e eu sou uma fada. Então... Você viajou! Agora eu tô entendendo. Você viajou na maionese! Geral. Pois é, e aí eu falei, poxa, já que eu tenho esse livro totalmente maluco, vamos dizer assim, deixa eu procurar editoras que escrevem sobre isso. Só que mesmo assim, o mercado no Brasil é bem difícil para iniciante. Nossa. Então é aquele lenga-lenga de você manda, eles respondem, nossa verba vai para livros internacionais. É aquela coisa de hoje em dia, né? E querendo ou não, a minha competição é Harry Potter, é Crepúsculo, são livros assim bem famosos, né? Corajosa. Total. Não, você já cair e enfrentar o crepúsculo. Não, eu diria mais atrevida você. Tem que ser um pouquinho mais não tem. Tá. E aí o pessoal, mas gostavam do livro. Eles gostavam. Todo mundo respondeu que o livro era realmente muito bom e que tinha um bom marketing. Porque até agora não tinha nenhuma fada no mercado. Tem a Sininho, essas fadas assim que são coadjuvantes, né? Nossa, então, lembro da Sininho. Todo mundo acaba lembrando dela, Da né? Sininho, Só que não tinha nenhuma fada assim especial, a principal. Aí eu falei assim, poxa, realmente tem um marketing, porque existe o bruxo, existe o cavaleiro dragão, o vampiro e a fada, cadê? E eu criei essa fada, que pode ser um personagem muito importante no futuro, quem sabe? Sim, quem sabe? Um filme? Um filme? Um filme? Nossa! Não, mas já saiu o livro, bonito a capa, tá? Quer dizer, já saiu o livro de uma viagem que começou de uma aposta. Quem sabe daqui a pouco a fada Pro filme, 2 pulinhos. um pouquinho de fé. Só um verdade. pouquinho. Então agora é o seguinte. Daqui a pouco vai entrar as perguntas pilantra, mas... daqui a pouco. Mas é o seguinte, vamos ouvir mais uma música, daqui a pouco a gente volta então, batendo mais um papo. Eu quero saber, a editora, essa editora aqui, foi de cara que você conseguiu ou não? Não, foi bem difícil, depois de muitas outras. Aguenta aí, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho estaremos de volta aí com a Carolina Munhoz.
De volta com o Papo de Boteco aqui na programação da Digital. Agora uma pergunta pra você, Carolina. Diga. 16 anos escrevendo livro, coisa e tal, mas e aí, não tinha tempo pra... Olha só. Não, sai aí. Olha só, digo eu. Você viu? Eu não falou nada. Anderson, você viu que a mente... Como que as pessoas... Já foi longe. Você percebeu. De sair, você fazia tudo. Não, fazia sim. Normal. Sempre tive meus amigos, sempre tive meu namorado, essas coisas assim, não, tranquilo. Mas você chegou a ter que falar pra ele, falar, meu querido, hoje não vai dar, que eu vou ter que ler. Olha, até que o bom quando eu escrevi foi bem tranquilo. Então, assim, na época eu não tava trabalhando, porque eu era muito jovem, Sim, então... 16 anos. Tá? Pois é, eu voltava da escola e começava a escrever alguma coisa, às vezes escrevia na própria escola, que coisa feia. Entendi. Mas eu escrevia, assim, aos poucos, tanto que foi um processo, assim, cumprido. Querendo ou não, tem escritor que escreve em menos tempo. E o meu foi 9 meses, mas tem outras pessoas que demoram a vida inteira, então é bem diferente, mas sempre tive tempo, assim, pro lazer e tudo mais. E para um livro, assim, existe uma quantidade de páginas para falar, não, agora sim, agora é um livro. Olha, hoje em dia, assim, por eu ter trabalhado em livraria, por agora meu namorado ter um sebo e tudo mais, eu vejo que não é bem assim. Tem livros de tudo quanto é tamanho, tem livro de 15 páginas que às vezes valem milhões, sabe? Então, a gente vende uns livros que a gente até assusta às vezes. É mesmo, velho? Pois é. Isso, viu? É. É o que mais tem. Aquele você vê caindo as folhas e fala, nossa senhora, é o que mais vale. É o que mais vale. Não é. Então eu fui vendo que não tem muito disso. O meu livro, querendo ou não, ele tem 144 páginas. Não Grande. é grande, mas para o mercado literário, eles falam que não é tão grande. Porque normalmente os livros, hoje em dia tá umas 300 páginas mais ou menos. Mas eu falei assim, a minha história se passa em uma semana, se passa em dias. Então eu falei assim, não tem muito que eu ficar enchendo linguiça no dia da personagem, sabe? Sim. Vou ficar falando que ela foi comer e ela foi até o banheiro e ela foi fazer isso, não tem como, sabe? Então eu virei e falei assim, olha, pra mim eu acho que o livro não tem que se estender muito. Então eu acho que é uma leitura light, dá pra pessoa ler em pouco tempo, dá pra curtir a história mesmo, não tem aquela coisa de a grama é verde, mas ela é um verde clarinho de um lado e verde escuro do outro, que eu não gosto disso. Que enjoante isso, nossa senhora. Nossa, tá, e no caso assim, a pessoa tá lendo, é uma história que prende, o que fala, mas não precisa contar tudo, porque eu acho que as pessoas têm que comprar o livro, né, devem comprar o livro, mas o que fala assim, mais ou menos? Bem, e conta a vida nessa uma semana de uma personagem chamada Melanie Anne das Fadas. Ela é uma menina de 18 anos, uma menina normal, assim como eu, como outras meninas. Tá. Só que aí, de repente, ela descobre que, na verdade, ela não é tão normal assim. Ela é uma fada e é princesa de uma outra dimensão. Então, o que acaba acontecendo? Ela vira e fala assim, legal, acabei descobrindo que eu sou uma fada, o que vai acontecer agora? Aí, ela tem uma missão pra cumprir, pra poder ir pra dimensão dela, que é a Fairyland. É uma outra dimensão, que aí sim eu viajei na maionese. Então conta essa missão dela, que ela não sabe o que é e que ela tem que cumprir. E nisso ela acaba encontrando o Arthur, que era um outro personagem, um bruxo, eles acabam meio que se apaixonando e tem todo o romance pra ela poder ir pra Fairyland. É como se fosse um filme. Acaba sendo como um filme. Né? Pois é. E aí depois tem os 20 anos depois, tem toda aquela coisa assim, meio uma atmosfera meio filme mesmo. Legal, bacana o livro, bacana. E voltando a falar da editora, tá, beleza, aí você fez toda essa pesquisa e foi pra lá e tal, e não sei o que lá. Como você chegou a conseguir publicar? E aí? Bem, Então você tá com os papéis tudo na mão, aqui. Desesperada. O livro tá aqui, ferrou, o que é que eu faço, por onde eu corro, como eu publico? Qual foi o processo?